Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Como está o seu relacionamento com Deus, a sua missão como cristão, com foco em Jesus Cristo, se permitindo ser guiado pelo Espírito Santo? Vamos refletir um pouquinho a respeito disso, sobre o ser cristão, ser orientado pelo Espírito Santo através da Bíblia, que é a palavra de Deus, única regra de fé e prática para todo cristão. Vamos tratar um pouco desse tema hoje, utilizando o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde destaca assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como vocês já sabem, eu tenho usado o texto da Bíblia, a mensagem, e a mensagem é uma Bíblia que tem um texto mais contemporâneo, com uma linguagem mais simples, mas com uma linguagem bastante completa para nossa compreensão geral a respeito da vontade de Deus e da expressão da Bíblia na sua intimidade, na sua totalidade maior. O texto que está em Mateus, capítulo 28, de 18 a 20, na Bíblia, a mensagem, ele está assim: resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto, de longe, sobre esse estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim do tempo. Dia após dia, até o fim dos tempos. Olha a promessa de Jesus para que nós possamos ter mais paz, mais tranquilidade, para que nós possamos exercer a fé e a confiança. Na tradução comum, que é a revista e atualizada, ele usa a expressão mais conhecida: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui na Bíblia, a mensagem, ele fala: se vocês praticarem tudo o que eu tenho ensinado a vocês, eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. De qualquer maneira, Jesus ele promete que estará conosco todos os dias, até o final dos tempos, até a sua volta, porque quando fala acerca do final dos tempos, estamos falando da volta de Jesus. O tempo é marcado através da pessoa de Jesus Cristo. Quando você observa a história da humanidade, o tempo cronológico da humanidade, ele está marcado antes e depois de Cristo. A pessoa de Cristo fez diferença na, na humanidade de maneira geral, em toda a humanidade, de tal forma que a história é contada antes de Cristo e depois de Cristo. Isto mostra o quanto ele marcou a história, o quanto ele foi importante, o quanto a sua figura histórica, mesmo para aqueles que não creem que Jesus seja o Filho de Deus, mas acreditam apenas no Jesus histórico, mesmo assim, a importância desse Jesus histórico é tão grande que o tempo foi marcado antes e depois dele. A história da humanidade é marcada antes e depois dele. Mas aqui no texto, o que significa fazer discípulos? O que, primeiro, Jesus ele fala aqui no versículo 18, que Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem de perto e de longe sobre esse estilo de vida. Cristianismo não pode ser uma religião não praticante, porque é um estilo de vida, é um modelo de vida pautado em Jesus Cristo. É um modelo de vida dirigido pelo Espírito Santo. É um modelo de vida de um reino que tem uma constituição chamada Bíblia, que está acima de qualquer constituição humana.
Então, quando nós observamos a autoridade de Jesus e o que foi oferecido a ele enquanto na sua humanidade, é o que ele está falando aqui. Deus me autorizou a comissionar vocês. Ou seja, nós temos uma missão, e uma missão paralela com Cristo, junto com Cristo, é uma comissão, né? Junto com Cristo. E ele foi autorizado a nos comissionar, ou seja, nós somos designados a repetir e continuar mantendo aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele apresentou. É por isso que ele fala: vão e ensinem a todos os que encontrarem. Ele fala na outra versão: vão e façam discípulos de todas as nações. O que é fazer discípulo? Fazer discípulo é fazer um outro de você, um outro que concorde com você no pensamento, no modelo de vida, na sua maneira de ser. Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos, e quando nós discipulamos pessoas hoje, fazemos a mesma coisa, agimos da mesma forma. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isto é, de fato, discipulado. Sejam imitadores daquela pessoa que você admira, desde que ela esteja imitando a Cristo, desde que ela reproduza a vida de Cristo em si mesmo, desde que ela seja um cristão de fato. Né? Como diz o apóstolo Paulo, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Lucro porque a ressurreição vai estar garantida em Cristo Jesus. Né? Uma música conhecida fala a respeito disso. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, nunca se para de lutar. Quando se é cristão, não se para de lutar. É por isso que nós mantemos a fé, mantemos a perseverança, a esperança, a direção do Espírito Santo, buscamos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus através da sua palavra, e desta maneira nós vamos assumindo a vida de Cristo, o modelo de Cristo, até o ponto de chegar, como o apóstolo Paulo declarar: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você tem buscado esse modelo de vida? É isso que o texto fala aqui. Vivam e ensine às outras pessoas o mesmo estilo de vida que você tem, o mesmo padrão de interpretação da palavra de Deus, o mesmo padrão de direção espiritual, o mesmo padrão de amor, de ordem, de decência, de obediência, porque tudo isso está no conjunto de ser cristão. A reverência, né? A busca por compreender a palavra de Deus da maneira correta, porque, infelizmente, dentro da teologia e dentro da especulação que muitos acabam fazendo em cima da Bíblia, trazem interpretações erradas, trazem um modelo de vida completamente equivocado, trazem um peso muito grande, sendo que o próprio Jesus mesmo já disse que os mandamentos deles não são pesados. Os mandamentos de Jesus não são pesados para nenhum ser humano. Servir a Cristo é ter paz, é ter liberdade. Lembra do que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a pessoa quer apresentar uma verdade para você, que essa verdade te aprisiona, isto certamente não é uma verdade cristã, porque a verdade de Cristo, ela liberta para a compreensão correta de todas as coisas, para que nós tenhamos maturidade entre o que é saudável e o que não é, entre o que é ético e o que não é, entre o que é bom para a pessoa, para a família, para a formação dos filhos. Então, Jesus Cristo, através do conhecimento da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, ele nos concede liberdade, a liberdade que o estilo de vida cristão oferece a todos aqueles que se aproximam de Deus por Cristo Jesus. Aliás,
também a palavra de Deus nos diz isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele declara isso. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, o Pai, a não ser por ele. Porque é ele que faz a mediação, é ele que faz a intercessão juntamente com o Espírito Santo que habita em nós para que possamos alcançar ao Pai, para que nós possamos nos aproximar de Deus, o Pai. Então, a primeira parte desse texto fala isso, né, a respeito de como lidar com essa questão do ser discípulo. É o que ele fala aqui, né? Vocês vão, né? Deus me autorizou a comissionar vocês, vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida. O estilo de vida de Cristo, o estilo de vida de ser cristão, o estilo de vida de pensar como Cristo, de agir como Cristo, de falar como Ele. Então, esse estilo de vida deve ser assumido por aquele que se declara cristão e deve ser transmitido àquele também que quer uma vida de paz, de harmonia, de felicidade, de liberdade dentro daquilo que é saudável, daquilo que Deus permite, porque Ele sabe de fato o que é o melhor para todos nós. Continuando na expressão do versículo aqui, ele fala: marcando-os pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Marcando pelo batismo. O batismo, ele é um marco de memorial em que, naquele momento, está se marcando uma data divisória antes e depois. O antes daquilo que eu não conhecia, daquilo que eu não compreendia, da minha imaturidade, e o depois que eu conhecia a palavra de Deus, que eu conhecia Jesus Cristo, que eu me permitir ser guiado pelo Espírito Santo, que eu me tornei filho de Deus. Então, o batismo, ele é um marco que vai dividir a perspectiva de vida daquela pessoa antes e depois. Por isso a importância do batismo, não como instrumento, né, salvífico, porque o batismo não leva ninguém à salvação, né? O batismo, ele faz um marco em que, a partir dali, a pessoa se submete a procurar viver dentro do modelo cristão, para que ele seja um cristão também. Não é o batismo em si que vai levá-lo à salvação. O que vai levá-lo à salvação depois do batismo é o estilo de vida, é o modelo de vida, é a obediência, a perseverança, a reverência, a ordem, a decência, os frutos do Espírito Santo. Então, esse conjunto de vida cristã, de modelo cristão, é o que vai conduzi-lo à salvação, não o batismo em si. Não adianta uma pessoa ser batizada e não mudar o seu modelo de vida, não mudar a mentira, a prostituição, os vícios, né? Não vai adiantar nada uma pessoa dessa ser batizada. Então, o batismo, ele é um marco divisório em que dali para frente nós temos que ter a consciência de que nenhum ser humano é perfeito, mas está, de fato, oferecendo o melhor, fazendo o melhor. E na sequência aqui do texto, a conclusão final, ele fala: vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Ensinado a praticar o que Jesus tem ordenado aos seus discípulos. Estarei com vocês enquanto procederem assim. Observe que essa tradução aqui, ela ficou muito boa, porque ela está ligada realmente ao estilo de vida, ao modelo, ao ser cristão. Então, o que ele fala aqui: eu estarei com vocês enquanto procederem assim. Por quê? Porque se nós agimos como cristãos, Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa. Ele está conosco, cuidando de nós, intercedendo por nós, mediando as nossas orações junto a Deus o Pai. Ele está conosco todos os dias. Agora, se nós rejeitarmos, se nós não nos procedermos da maneira em que ele nos ensinou, né,
ele vai estar conosco, mas de uma outra forma. Ele vai estar conosco, como diz Apocalipse: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, aquele que se posiciona contra a ação de Cristo na sua vida, na verdade, o que ele fez foi colocar Jesus para fora da sua casa, para fora do seu coração, da sua mente, das suas emoções, dos seus sentimentos. Ele colocou Jesus para fora. E colocando Jesus para fora, né, agora Jesus, do lado de fora, ele está na porta e bate. E aquele que abrir a mente, abrir o coração, abrir as suas emoções, abrir a sua sensibilidade espiritual, ele vai entrar e vai se alimentar juntamente com aquela pessoa. Né? Ele vai ter a comunhão, a participação da palavra de Deus, a participação do pão dentro da comunhão espiritual. Então, o que Jesus fala? Olha, enquanto vocês procederem assim, eu estarei com vocês e eu vou estar com vocês quando? Dia após dia, até o fim dos tempos. Dia após dia. Então, todos os dias, Jesus Cristo está com você, está comigo, está com a nossa família, está com os filhos, com os cônjuges, com o marido, com a mulher, com os amigos, com todos aqueles que você tem colocado diante de Deus em oração. Jesus Cristo está cumprindo a sua promessa, está cuidando de nós, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida do teu Filho Jesus Cristo, que nos ensina a viver segundo os teus propósitos. Que o Senhor nos conceda na tua paz, que estejamos sensíveis à tua voz, nos conduza e nos direcione segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando, sobre cada família que eles representam. Peço que o Senhor dê a eles a paz e o descanso. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, comente a mensagem, porque desta forma o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. Deus abençoe você e a sua família. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.